Este é o homem mais procurado do futebol mundial, porque ele fez algo que ninguém conseguiu fazer em mais de uma década. A última vez que um time além do Bayern de Munique venceu a liga na Alemanha, Barack Obama ainda era presidente e o iPhone 5 era a novidade da Apple. O Bayern estava na mais longa sequência de vitórias na história do futebol europeu, até que Xabi Alonso os interrompeu. Com um time que apenas um ano e meio atrás, quando ele assumiu, estava na parte inferior da tabela. É o começo de uma nova era, pelo menos para Alonso. Liverpool, Real Madrid, Bayern, os maiores clubes querem contratá-lo como seu próximo treinador, ou para ser mais exato, manager. Desde que o futebol profissional se tornou um negócio global, com avaliações dos principais clubes alcançando bilhões de euros, surgiu uma nova classe de treinadores de elite. Eles planejam novos estádios, negociam transferências, encantam patrocinadores, pensam sobre nutrição, regeneração e trabalho com jovens, e experimentam novas ferramentas digitais. Os principais treinadores agora são gestores de topo. Como se vender da melhor maneira possível. Os fundamentos de Alonso cresceu com um pai que era jogador e treinador, e depois ele mesmo se tornou um jogador de topo. Ele ganhou a Liga dos Campeões com o Liverpool e o Real Madrid, a Copa do Mundo e a Eurocopa com a Espanha e muitos troféus com o Bayern no final de sua carreira. Sua posição no campo como meio-campista central significava que seu conhecimento do jogo era muito alto. Quando José Mourinho o treinou no Real Madrid, ele previu a carreira de Alonso como treinador, dizendo que ele jogava como um metrônomo e que o lembrava de Pep Guardiola como jogador, que já era um treinador em campo. Alonso foi realmente treinado tanto por Mourinho quanto por Guardiola, dois dos treinadores mais influentes vivos, assim como por Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane e Rafa Benítez. Ele jogou na Espanha, Inglaterra e Alemanha e fala as 3 línguas. Com tudo isso, Alonso tem todas as condições para ser um grande treinador, mas os fundamentos são uma coisa, você também tem que fazer acontecer. Então, como exatamente Alonso está fazendo isso? Dividimos suas habilidades de gestão em 3 áreas principais. Alonso é jovem o suficiente para ainda participar dos jogos nos treinos, ele nunca admitiria, mas quando perguntado se ainda estava dando os melhores passes no clube, ele corou e sorriu constrangido, o que pode ser tomado como um sim. Então ele não apenas pode dizer aos seus jogadores que tipo de futebol gostaria de ver, ele pode mostrar-lhes, e eles assistem e ouvem, porque ele é credível. E a credibilidade é muito valiosa para todo gestor, é daí que vem toda essa coisa de liderar pelo exemplo. Julian Nagelsmann foi demitido do Bayern de Munique porque se dizia que ele perdeu o vestiário, significando que os jogadores não o ouviam mais. Todos concordavam que Nagelsmann é um treinador habilidoso com grande conhecimento tático de futebol, mas por que Thomas Müller, com décadas de experiência no mais alto nível, tendo ganho tudo o que há no futebol mundial, e deveria ouvir alguém que nunca jogou no mais alto nível? Treinadores como Zidane e Alonso sempre terão uma vantagem quando se trata de credibilidade. Especialmente em equipes de topo, quando você precisa que as superestrelas ouçam você. E tem mais, a aura de superstar de Alonso tem um efeito de atração. Ele atrai jogadores de topo que querem trabalhar com ele. Vamos ser honestos, o Leverkusen pode jogar internacionalmente, mas não é o clube mais atraente por aí. Nome estranho, cidade pequena e estádio pequeno, mas ainda assim vimos jogadores como Xhaka, Grimaldo, Hoffmann ou Boniface se mudarem para lá no verão. Jogadores de topo como Wirtz decidiram ficar. Quando você pergunta a eles por suas razões, todos mencionam Alonso. Muitos deles viram Alonso jogar quando eram mais jovens e esperam aprender com ele. Essa é uma ótima base para um forte relacionamento entre um treinador e sua equipe. Uma credibilidade que treinadores sem esse histórico primeiro têm que conquistar. Mas Alonso não é o único ex-jogador superstar começando uma carreira de treinador. Você poderia dizer o mesmo sobre Lampard ou Gerrard, idade semelhante e ex-meio-campistas centrais muito bem sucedidos. Então, o que Alonso está fazendo de diferente? Alonso ele sempre fez as coisas no seu próprio ritmo, e isso costumava ser uma fraqueza, porque ele era muito lento. Quando Alonso tinha 17 anos e entrou para a Real Sociedad, seu treinador John Toshak o fez correr por barras de obstáculos, fazendo-o correr pequenos sprints na esperança de que isso ajudasse. Não ajudou, mas Toshak sabia que os primeiros metros no futebol também são uma questão da mente, e é aí que Xabi era mais rápido do que todos os outros. Ele via as coisas antes, entendia as situações mais rápido. Antes de receber a bola, ele sabia o que queria fazer
com ela. Ele transformou sua fraqueza em força. Como jogador, ele sempre estava no controle, nunca perdia a calma e era capaz de esperar até o momento exato para fazer o passe decisivo. Como treinador, ele ainda trata a paciência como uma virtude. Quando ele se aposentou como jogador, poderia facilmente ter acelerado sua carreira como treinador, pedindo alguns favores e assumindo um clube de primeira divisão ou até mesmo da Liga dos Campeões que estivesse em má fase. Em vez disso, Alonso tirou um ano sabático e então se concentrou em aprender e voltou à Real Sociedad para trabalhar na academia de jovens. Ele ficou lá por 3 anos, o que é notável porque clubes maiores tentaram contratá-lo mais de uma vez durante esse tempo. Mas ele queria ficar e aprender até estar pronto. Sua ambição de aprender e crescer não era nada novo. Quando ele se mudou para Liverpool aos 22 anos, ele não falava inglês muito bem e não sabia muito sobre a Inglaterra, sua história ou cultura. Então ele começou a ler e a ir a museus. 10 anos depois ele se mudou para Munique. E novamente ele aprendeu uma nova língua, começou a ler e a ir a museus. Mas não demorou muito para que ele desse suas primeiras entrevistas em alemão. Quando ele começou a pensar em se tornar treinador, começou a bombardear os membros da equipe de Ancelotti e Guardiola com perguntas. Alonso adora aprender, e aprender leva tempo, então ele se dá exatamente isso, né, também como treinador. Ele poderia ter deixado a Real Sociedad muito antes, mas esperou pelo momento certo e o lugar certo, como o próprio Alonso disse. Esse lugar foi Leverkusen, e novamente após apenas um ano, todos esperavam que ele saísse para um trabalho maior. Bayern, Liverpool, Real Madrid, Alonso brincou que poderia fazer todos os 3, via Zoom. Mas em vez disso, ele ficou em Leverkusen e até assinou um novo contrato até 2026. Porque Alonso valoriza o progresso gradual e o crescimento acima das vitórias rápidas. Você precisa de muita paciência para essa abordagem, o que o faz se destacar em uma indústria que está sempre com pressa pelo próximo sucesso, troféu e negócio. Credibilidade, paciência e há mais uma coisa. Jornalistas e especialistas em futebol sempre gostam de nerdificar e identificar um certo estilo de um treinador. Não esse tipo de estilo, um estilo de jogo, como o sistema que ele quer que seus jogadores adotem. Não é tão fácil fazer isso com Alonso e colocar seu estilo em uma caixa. Você poderia chamar de uma mistura de controle espanhol e intensidade alemã, mas seu principal foco está na intuição de seus jogadores. Para Alonso, eles são os caras mais importantes. Ao procurar novos jogadores, ele não se importa tanto se eles estão familiarizados com um certo sistema, mas sim se são inteligentes e capazes de tomar suas próprias decisões, resolver seus próprios problemas. Não se trata de serem robôs, eles têm o conhecimento para saber o que pode acontecer e então decidir o que é bom com suas qualidades. E isso diz muito sobre seu estilo de gestão. Ele tem toda a autoridade do mundo, mas não está optando por uma abordagem de cima para baixo. Ele não está dizendo exatamente o que seus jogadores devem fazer, mas sim tentando equipá-los com tudo o que precisam para saber o que é a decisão certa. 16 jogadores diferentes marcaram gols nesta temporada pelo Leverkusen. Isso é mais artilheiros do que qualquer outro time da Bundesliga. O Bayern também tem uma longa lista, mas quase metade de seus gols são marcados por Kane. No Leverkusen de Alonso, cada jogador conta, assim como cada membro da equipe. Após sua vitória por 3-0 sobre o Bayern, Alonso fez algo incomum e se juntou aos jogadores para celebrar com os torcedores. Ele também sabe como delegar. Sempre que o Leverkusen tem uma jogada ensaiada, Alonso recua e deixa seu assistente assumir. 2 valores que todo CEO deve ter: saber como delegar e garantir que você tenha uma equipe de solucionadores de problemas em vez de zumbis sem cérebro que só fazem o que você manda. É quase irônico que um jogador conhecido por sua falta de velocidade em campo tenha conseguido superar muitos de seus contemporâneos na corrida de gestão. Mas novamente, quando você está jogando um jogo longo como Alonso, não se trata de quão rápido você corre, trata-se de saber para onde ir.